Irmãos, se os irmãos quiserem entrar no nosso canal, Igreja Bíblica Cristã de Cosmópolis, Igreja Bíblica Cristã de Campinas. Temos também a Rádio Cristo em Casa, www.radiocristoemcasa.com, internet 24 horas por dia, mensagem, louvor, não tem propaganda, tá? É só meditação, ilustração e a mensagem do Senhor Jesus Cristo, 24 horas por dia. Inclusive, dentro disso que eu estava falando, já me convidaram várias vezes para colocar propaganda na rádio. Eu falei, irmãos, essa rádio é para o Reino de Deus, é para a obra do Senhor. Então já tem 8 anos que nós temos essa rádio, toca todos os dias, 24 horas por dia, tá? 24 horas por dia. www.radiocristoemcasa.com. E nós temos aí no YouTube Igreja Bíblica Cristã Cosmópolis, Igreja Bíblica Cristã Campinas. E também você vai encontrar também o nosso site do nosso ministério, igrejabiblicacristã.org. Amém. Amém, amados? Amém. Capítulo 3, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Vê se todo mundo encontrou. Amém? A irmã está com a Bíblia, tá vendo? E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais nisto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregastes. E perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conhecestes. Sim, a fé que vem por ele, deu a ele na presença de todos vós esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém. Amém. Pai, em nome de Cristo Jesus, te agradecemos por essa oportunidade, por esse privilégio da tua palavra. Fala conosco, ó Deus, através da tua palavra, assim como o Senhor falou conosco através dos louvores. Continua, Espírito Santo, falar conosco, aonde minha voz chegar, aonde o som desse microfone chegar, que haja libertação, transformação, e que pessoas também se arrependam e se convertam a Cristo Jesus. Amém. E pode ser falados em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, esse é um texto conhecido, aonde no capítulo 3 já começa sobre a cura do corpo, né? Aonde Pedro e João estavam subindo para o templo para a oração, né? Da hora 9, às 3 horas da tarde. E aí um homem aleijado na porta daquele templo pedindo esmola. E eles pediram uma esmola para Pedro e João. Só que aí, se você parar para ver aqui no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo tal, ele fala: não tem ouro nem prata,
5. Versículo 5. Que diz: e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Então esse aleijado estava ali esperando, de costume, porque ele estava ali o tempo todo tendo esmola para as pessoas. E ele não estava vendo Pedro e João como uma pessoa que ia fazer o milagre acontecer. Para ele, Pedro e João era mais um que ia passar para o templo para orar. Só que Pedro e João estavam com uma missão diferente para a vida daquele homem e para a vida de todos aqueles que se aproximassem dele naquele instante. E naquele momento ele falou assim: eu não tenho prata de ouro. Eu acredito que o aleijado ali, o coxo, até ficou triste, até baixou a cabeça, até ficou decepcionado. Poxa vida, não tem uma moeda para me dar, não tem uma esmola para me dar, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E aí ele fala aqui no versículo 6: e disse Pedro: não tenho prata nem tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Você quer uma coisa maior do que isso, irmão, na vida da gente? E esse homem, quando recebeu esse milagre, Pedro pegou pela mão e só levantou e saiu pulando de alegria, glorificando a Deus, e passou a seguir Pedro e João por onde ele estava. Aí o versículo 11, irmão, diz: e apegando-se o coxo que fora curado, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. Irmãos, é bem comum que as pessoas se apeguem às pessoas quando um milagre desse acontece. Infelizmente hoje, o que acontece com muitos pregadores hoje, muitos pastores hoje, é que não faz o que Pedro fez nesse texto. É o que nós temos que fazer. E quando acontece isso nos dias de hoje, esses homens recebem a glória para eles. Esses homens recebem, Jaqueline, a honra para eles, a ponto deles parece que quer ser mais do que Cristo, mais do que o dono do milagre, onde as pessoas chegam até pegar na roupa daquele apóstolo, daquele pastor, como ele é o autor de tudo isso que acontece. E não é dessa maneira. Nós não podemos deixar essas coisas acontecer, ou nós não podemos permitir que isso aconteça, porque nós não somos nada, nós não fazemos nada. Se John Wesley levantar dessa cadeira agora, foi eu? Não, é Cristo, é a palavra, é o Senhor. Aí a partir do momento que John Wesley levanta dessa cadeira, o que vai acontecer? O bairro todo, a cidade toda quer vir. Não tem um homem de Deus ali que fez o paralítico andar. Tem um homem ali, uma igrejinha pequena ali no final da Avenida dos Trabalhadores, que é uma bênção, mas antes não era uma bênção. Só foi, é uma bênção agora depois que o cego chegou, que o paralítico andou. Você está vendo a diferença, irmãos? Enquanto nós estamos pregando o Evangelho, nós não somos bênção. Enquanto nós estamos anunciando a Cristo, nós não somos bênção. Enquanto nós estamos pregando o Evangelho por amor, por dedicação, por carinho, nós não somos bênção. Mas quando o milagre acontece, a cidade toda fica sabendo. O bairro todo se agita. No próximo culto, temos que pedir intervenção da prefeitura para fechar as ruas, porque não cabe de gente. Porque o pastor Vanderlei é uma bênção. Aí todos querem tocar, todos querem passar a mão, todos querem trazer uma carteira de trabalho, passa no pastor, passa na roupa dele, que é ungida, que é cheio. É isso. E muitos aceitam isso, irmãos. Porque a glória tem que ser de papai. A glória tem que ser de Deus, não é do homem, irmãos. Quando a irmã de Deus disse, uma boa parte da oferta é o pastor que faz. O que é que eu falei? Toda honra e toda glória para Deus. Toda honra e toda glória para o Senhor, irmãos. Nós não podemos ter nada de glória para nós, porque a partir do momento que eu e você tenta tirar a glória que é de Deus, o Senhor pode fazer algo na nossa vida, que daqui a pouco nós não somos mais nem
lembrado. E acaba, como muitos aí, escandalizando a obra do Senhor. Então, meus irmãos, Pedro e João, através do Espírito Santo, realizou este milagre na vida desse homem. Eu creio, se Deus quiser fazer milagre no nosso meio, vai fazer. Eu creio em milagre, eu creio em cura, eu creio no que a palavra diz. E nós oramos por isso, nós pedimos isso. Mas quando isso acontecer, que nós permaneçamos o mesmo, que a nossa igreja permaneça a mesma, e que toda honra e toda glória é para Jesus Cristo. Não é para Vanderlei, não é para o Hélio, não é para o Pastor Marcos, não é para o John, não é para o Fernando, não é para o Carlos, não é para o Nelson, não é para ninguém, é para Cristo. Amém? E eu não sei quantos irmãos viram que a placa a Deus toda glória não está mais aí. Eu tirei porque ela já estava muito ressecada, muito apagada, estava até feia ali. Tá? Então, irmãos, o versículo 12. E quando Pedro viu isto, quando Pedro viu o quê? Que o povo estava seguindo eles, que o povo estava atrás dele. Aí talvez eu acredito que Pedro vão falar assim: poxa, quantas vezes nós viemos orar aqui e ninguém nunca nos observou, ninguém nunca nos reparou. Quantas vezes nós subimos aqui para o templo para orar, que não é a primeira vez que nós estamos aqui, mas hoje, especificamente hoje, o Senhor Jesus resolveu fazer um milagre. Mas nós estávamos passando despercebido. Aí o versículo 12: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? Está vendo? Pedro já cortou o mal pela raiz. Pedro já falou para a opa, peraí, o santo é Cristo. Quem fez o milagre foi ele, não foi nós. Quem fez o milagre foi aquele que vocês aprisionaram. Quem fez o milagre foi aqueles que vocês crucificaram. Quem fez o milagre foi aqueles que vocês humilharam. Não foi nós não. Aí ele continua aqui no versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Aqui Pedro está falando assim: olha, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus Cristo, a quem vocês entregastes perante a face de Pilatos, negando ele. Vocês preferiram Barrabás, um ladrão, um assassino, do que o dono da vida, o autor da vida, o Rei dos Reis. Pilatos até determinou que fosse solto, mas vocês preferiram o bandido. E aqui Pedro estava falando a favor de Jesus, dizendo que, olha, isso que aconteceu não é nosso mérito não. Nós somos homens como vocês. Pare com essas coisas. Pare com isso. Aí eu abro parênteses aqui e pergunto para vocês: é isso, irmãos, que a gente vê por aí? Não é isso que a gente vê por aí. Quando um milagre acontece por aí, as pessoas querem que os holofotes seja deles, a honra seja deles. E a gente vê muito disso acontecer. E a gente, nós não podemos querer os holofotes para nós, querer a honra para nós, para que não haja o quê? Pessoas interesseiras ou pessoas idólatras ao homem, a ponto de quê? Idolatrar o homem, irmã Jaqueline. A ponto de idolatrar o pastor, idolatrar o apóstolo, idolatrar o bispo, idolatrar quem for, porque Cristo fez o milagre. Eu acredito que é por isso que não está acontecendo tantas maravilhas no nosso meio hoje, porque o povo é incrédulo e o povo não tem Bíblia, irmãos. O povo é incrédulo, o povo são idólatra,
Se aconteceu um milagre desse aqui dentro desse salão, eu espero que não aconteça conosco, com a gente, que nós permanecemos o mesmo, adorando e glorificando a Deus, e eu creio que isso vai acontecer. Se um milagre instantâneo, como já aconteceu vários milagres, eu estou dizendo instantâneo. Por exemplo, não é só naquela cadeira, de repente ele levanta pulando, mas vamos permanecer mesmo, só glorificar a Deus, exaltar o Senhor, glorificar a Deus. Não dizer que o pastor é sei lá, não colocar honras para cima de mim, não exaltar a mim, mas exaltar a Deus. E eu não posso também subir no salto e empinar o nariz dizendo que eu sou cara, dizendo que eu sou isso aqui. Não, irmãos. Nós temos que evitar e repreender todo tipo de coisa, como Pedro repreendeu aquelas pessoas que estavam à volta dele, seguindo eles, porque o milagre aconteceu. Por que não seguiram antes? Por que não acompanharam ele antes? É isso que acontece, irmãos. Infelizmente, as pessoas são muito leigas de Bíblia, são muito leigas da palavra, e nós precisamos se voltar para o Evangelho de Cristo Jesus. E o versículo 14 ele diz: mas vós negastes o santo e o justo. Pedro está dizendo: vocês negaram ele, vocês negaram a Cristo. Ele veio ao mundo para dar vida ao cego, fazer o paralítico andar, fazer com que todos entendessem sobre a salvação, mostrar o caminho do céu, mas vocês não fizeram, como diz aqui o versículo 15, 14. Mas vós negaste o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. Qual foi esse homem homicida que eles pediram? Barrabás. Eles falaram o quê? Quando Pilatos disse: vai soltar quem? Cristo ou Barrabás? Solta Barrabás e crucifica Jesus. Solta Barrabás e crucifica Jesus. É isso que Pedro está dizendo aqui para essas pessoas que participaram daquele movimento. Essas pessoas que agora estão atrás de Pedro e João aqui, é os mesmos que participaram gritando no meio da multidão: crucifico, crucifico, solta Barrabás. E aqui Pedro aproveitou a oportunidade para dizer: vocês pediram um malfeitor, vocês pediram um homicida, vocês pediram a crucificação desse que fez esse paralítico andar, desse que fez esse aleijado andar, desse que está de pé diante de vocês. Foi aquele que vocês crucificaram, foi aquele que fez esse milagre. Não fui eu e nem foi João, mas foi esse Jesus Cristo que está no meio de nós. Versículo 15 diz: e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então Pedro e João está dizendo aqui: vocês mataram o príncipe da vida, esse que devolveu a vida para esse aleijado, esse que devolveu a saúde para esse aleijado, esse que deu força a esse coxo, devolveu os nervos, devolveu as articulações, devolveu os movimentos. Esse príncipe da vida foi esse que vocês mataram. Glória a Deus. E nós somos testemunha do que vocês fizeram, e somos testemunha da ressurreição dele. E hoje ele está vivo para todo sempre. Glória a Deus. Aleluia. Ao versículo 16, irmãos: e pela fé do seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Amém? O que é que Pedro está dizendo aqui para essa multidão de pessoas que cercavam eles? O tempo parou, a oração cessou, o mundo se aglomerou, o povo, a multidão se aglomerou diante de Pedro e João.
Aí Pedro diz aqui no versículo 16, o que está aí. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Pedro está dizendo, a fé no seu nome, a fé no nome de Cristo, a fé no nome do Senhor, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Irmãos, o milagre é através da fé. Pedro está dizendo aqui que a fé de Pedro e João não foi nem a fé daquele homem, porque aquele homem estava pedindo esmola, Luiz, Fernando. Aquele homem estava pedindo esmola, não estava nem pensando em milagre, não estava nem pensando em cura. Mas Jesus Cristo honrou a fé que Pedro e João tinham no nome dele. E Cristo honra a nossa fé quando nós temos fé no nome de Jesus Cristo. Quando nós temos fé nesse nome, igreja, quando nós pedimos com fé, quando eu e você ora ao Senhor crendo no milagre, o milagre acontece. Olha que ousadia de Pedro e João. Eu não tenho ouro, nem tenho prata. Levanta e anda. Fé, irmão. É fé. Fé para ver o corpo andar, o paralítico andar, o cego enxergar, as coisas acontecerem. É isso, igreja, que nós temos que crer. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a ele que vocês conhecem. Pela fé no seu nome, Pedro e João está dizendo, eu tenho fé no nome de Jesus. Eu tenho fé no nome dele. É esse nome que fortalece. Este que vê, que vocês estão vendo e que vocês conhecem. Foi Jesus Cristo que fez esse homem levantar. Foi Cristo que fez esse homem se pôr de pé. E nós temos fé para isso. Irmãos, eu creio. Se nós orar mais um pouquinho, se nós jejuarmos, se nós buscarmos mais, nós vamos ver milagre no nosso meio. Nós vamos ver Joés andar, nós vamos ver Joés falar, nós vamos ver Luiz de pé, andando, cultuando, servindo a Deus. Nós vamos ver, irmãos, muita coisa acontecer. Eu creio que isso pode acontecer, irmãos. Depende de nós. Depende de cada um de nós. Só que Cristo tem que estar preparando o nosso coração, a nossa vida, para que nós não venhamos nos ensoberbecer, para que nós não venhamos subir no salto, para que nós não queremos ser o melhor da cidade, para que nós não venhamos dar autógrafo por onde a gente passa, mas que nós tenhamos a mesma simplicidade humilde que Pedro e João tiveram. É isso que precisamos, irmãos. Se Cristo fizer um milagre aqui dentro, permaneça o mesmo. Seja o mesmo. E continue glorificando a Deus e preparado para receber aqueles que vão vir, para nós mostrar o que Pedro e João mostrou. Não foi nós, não foi as irmãs, não foi o louvor, não foi o pastor, mas foi Cristo Jesus que operou o milagre na vida desse homem. É isso que nós temos que fazer. Continuar com a simplicidade que temos e a humildade que temos. Porque daqui a pouquinho vamos nos reunir e dizer assim, Moed, Pastor Marcos, as meninas da tesouraria, dos ministérios, vamos agora para uma catedral, porque nós somos agora apóstolos do Senhor. Somos bispos, somos, sabe, nós temos que ir agora para um espaço gigante, porque agora a cidade toda está com os olhos em nós. Está vendo? É fácil, irmãos, as coisas subir para a cabeça. E vamos aproveitar a oportunidade que a multidão está chegando. Vamos esquecer esse negócio de caixinha ali, irmãos.
Agora nós vamos pedir de tudo. Vamos explorar, porque agora nós temos que construir a maior catedral de Cosmópolis. Para que nós possamos levar também uma catedral para Limeira, para Mojimirim, para Arthur Nogueira. E assim começa a subir para a cabeça do pregador, para a cabeça do pastor, para a cabeça dos irmãos. Aí você chega numa catedral dessa daí, você não tem acesso ao pastor, você não conhece o pastor não tem seu telefone, o pastor não sabe onde você mora, porque você é mais um no meio da multidão. Você é mais um no meio da multidão. Ele só me conhece como irmãos, mas pergunta o nome de meia dúzia para ver se ele sabe, não sabe. E aqui eu posso dizer, a irmã Edileuza, a irmã Cláudia, o irmão Carlos, o irmão, a irmã Manu, o irmão Luca, a irmã Thelma, a irmã Eliana, o pastor Márcio, o irmão Nelson, a irmã que chegou hoje é Edilene? Elane, não vou esquecer mais. A irmã Elane, ali tem Pedro e Paulo, tem Terezinha, tem Marilene, tem Hélio, tem Shirley, tem John Wesley, tem Alda. Oh Jesus! Eu vou lembrar, não, na minha nora eu não lembro dela. Isabela, a Jaqueline, o Fernando, a Ivone, o Nelson, o Jonásio. É isso, irmãos. É você lembrar o nome por nome de cada pessoa. Menos a Isabela. Poxa vida, eu não sei, dá um branco, eu não sei se esse nome dela é um nome que não é um nome. É falado, ou um nome que. Né? Geralmente é um nome difícil mesmo. Quase a gente não ouve falar de Isabela. Mas, irmãos, é isso que temos que evitar que aconteça essas coisas. Nós somos apenas um servo do Senhor. Nós somos apenas um pregador do Evangelho que o Senhor confiou a nós. E temos que levar isso até o dia que Ele voltar. E temos que fazer por amor. Hoje eu estava falando para ela, poxa, estou triste porque não vou para Campinas amanhã. Mas, irmãos, é muito gostoso, irmãos. E você sabe o que eu acho bom assim, Jaqueline, irmão Fernando? Sabe por quê? Porque se eu tivesse um salário aqui, o pastor faz isso porque ele é assalariado. O pastor faz isso porque ele recebe. Mas quando nós não recebemos, o prazer é melhor. É melhor, irmãos. Porque a igreja sabe e eu sei que é por amor. Não é por interesse, não é por salário. Ah, não. O pastor pode ter a crise que tiver, pode ter qualquer crise, ele recebe. Ele está sossegado. Então, irmãos, é isso que nós temos que fazer. Por amor. Faça a obra de Deus por amor. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de mim. Ele está cuidando de cada um de nós, irmãos. E é gostoso demais. É gostoso demais. E aqui o versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Está vendo Pedro dizendo? E é verdade, eles fizeram por ignorância mesmo. Assim como nós também pecamos por ignorância. Fazíamos coisa errada por ignorância. E essas pessoas estavam ali no meio da multidão, crucifica. Como diz o ditado de hoje, como é Maria vai com as outras. Estava no meio da multidão. Talvez alguns não sabiam nem o que estava acontecendo, mas estava sendo motivado pelos outros. Fala, grita, vamos gritar, crucifica. E assim vai. Aí Pedro está dizendo aqui, e agora, irmãos, já chamando de irmãos, eu sei que eu fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Quer dizer, alguns cabeças que estavam por ali. 18. Mas Deus assim cumpriu o que já antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado
que o Cristo havia de padecer. Amém? Pedro e João estavam dizendo aqui no versículo 18: mas Deus assim cumpriu o que já antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Isso quer dizer que já estava determinado que ia acontecer. Jesus ia passar por aquela humilhação por cada um de nós que é cristão. Porque se ele não passa por aquilo, irmãos, nós não estaríamos aqui. Se ele não passa por tudo aquilo, nós não estaríamos aqui. É por isso, irmãos, que nós não podemos deixar de agradecer a Deus todos os dias pelo que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Nós não podemos deixar de agradecer a Deus pelo sacrifício que Ele fez naquela cruz. Pedro está aqui dizendo para essas pessoas: vocês fizeram tudo aquilo por ignorância, mas agora vocês estão sabendo. Agora vocês sabem. Agora vocês sabem que quem curou esse homem, quem colocou de pé, não foi eu nem João. Foi aquele que vocês gritaram: crucifiquem, crucifiquem, crucifiquem. Foi aquele que vocês gritaram no meio da multidão, mas eu entendo que foi por ignorância. Eu sei que não partiu do coração de vocês. Eu sei que tudo que vocês fizeram foi por ignorância. Aí o versículo 20, 19, para nós encerrar. Aí Pedro, mostrando a verdadeira história de Cristo, a verdadeira história do milagre, aí Pedro diz para eles: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, essa palavra é para nós hoje, nessa noite. Essa mensagem é para nós hoje, nessa noite. A palavra está dizendo: não importa o que você fez até esse exato momento. Talvez você fez por ignorância. Talvez você fez, não pensou direito. Mas a palavra está dizendo para nós: arrependa. Arrependa. A palavra está dizendo para mim e para você: o que é que nós temos feito, irmãos? Você veja, tem crueldade mais do que essa de crucificar Jesus? De gritar: crucifica, crucifica. Pedro está dizendo: vocês crucificaram o autor da vida. Vocês crucificaram o príncipe da vida. Vocês foram responsáveis por isso. Aí Pedro olha para eles e fala assim para aquela multidão, talvez arrodearam eles assim, e Pedro começou a andar e dizer assim: mas se vocês, hoje, se vocês se arrependerem, se vocês se converterem, se vocês deixarem o mau caminho, se vocês abandonarem o pecado, se vocês abandonarem tudo isso que está no coração de vocês, o Senhor há de perdoar, e o tempo de refrigério vem pela presença de Cristo Jesus na vida de vocês. É isso, igreja, que nós temos que fazer. O que é que precisa no nosso coração? Que Jesus já sabe, mas ainda nós não falamos para Ele. Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabe aonde pecamos, o que temos feito. Mas precisa eu e você abrir nossa boca, abrir o nosso coração e dizer para Jesus: Senhor, eu me arrependo. Eu me rendo a Ti. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu me entrego a Ti. Eu me arrependo. Eu quero realmente me converter de verdade, como diz aqui no versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados.
Irmãos, os nossos pecados, eles só são apagados quando nós nos arrependemos. É quando eu e você se rende a Cristo e diz: Senhor, eu me arrependo da minha ignorância, da minha brutalidade. Eu me arrependo do mal que eu já fiz para o meu próximo, para a minha família. Eu me arrependo das vezes que traí minha esposa, das vezes que traí meu marido, das vezes que prejudiquei meu colega do trabalho, das vezes que prejudiquei qualquer pessoa. Eu me arrependo e me converto. É isso. Quantas vezes nós temos magoado o nosso cônjuge? Quantas vezes você tem magoado o seu marido, ou o marido magoado você? Quantas vezes nós temos magoado os nossos filhos? Quantas vezes nós temos feito isso e nós não temos pedido perdão para Deus? Nós não temos nos arrependido disso. E isso está no nosso coração, e o Espírito Santo cobrando: arrependa, arrependa, tire isso dentro de você, tire isso do teu coração. Eu quero te purificar. Arrependa-se e converta-se, para que seja apagado os nossos pecados. Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho. No teu coração agora, fala com o Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo agora. Aleluia. Fale com o Senhor e diga: Senhor, me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu estou aqui porque o Senhor é misericordioso com a minha vida. Eu estou aqui porque o Senhor me trouxe para ouvir essa palavra. Eu estou aqui porque o Senhor me trouxe, porque eu estou me arrependendo do fundo da minha alma. Eu estou me rendendo a Ti, meu Pai. Eu quero me converter. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser um cristão de verdade. Eu quero conhecer Tua palavra. Eu quero pregar o Teu Evangelho. Eu quero ser fortalecido na Tua palavra, Pai. E para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Você só vai receber o refrigério, igreja. Você só vai receber essa presença quando eu e você nos arrepender. Quando eu e você abandonar o pecado. Quando eu e você deixar tudo para trás e dizer: Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é o Senhor da minha vida, eu me rendo a Ti nessa noite, eu me entrego a Ti nessa noite, Pai. Eu me converto ao Senhor. Apaga todos os meus pecados, todas as minhas transgressões. O que eu fiz até hoje foi por ignorância. O que eu pratiquei até hoje foi por ignorância. O que eu pratiquei até hoje, meu Pai, foi por pura ignorância. Mas eu me arrependo de todos os feitos, de todo o pensamento, de toda a prática, de tudo aquilo que eu maltratei e magoei alguém. Me perdoa, Jesus. Tira de mim. No lugar do ódio, coloca o amor. No lugar do rancor, coloca, Pai querido, a bondade, a gratidão. Eu libero o perdão daquela pessoa que tem me magoado, me maltratado, me caluniado. Fale isso, igreja. Fale isso com Cristo, fale isso com o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, Senhor Jesus, aquela pessoa no meu trabalho me magoou, eu perdoo ela. Aquela pessoa, meu vizinho, me caluniou, eu perdoo ele, eu perdoo ela. A minha esposa, eu perdoo ela. O meu marido, eu perdoo ele.
O perdão, igreja, é quando você não sente mais nada dentro de você. O perdão é quando você se limpa. É quando você é curado, transformado, sarado pelo poder do Espírito Santo. E a receita está aqui, igreja. Nós estamos lendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Eu espero que você hoje entenda, e que você realmente receba essa palavra, e que você saia daqui com o coração arrependido de tudo que fez, e que você se converta e perdoe de verdade. Porque o perdão, ele não é acusador. O perdão, ele não é aquele que critica, mas é aquele que esquece, é aquele que ama, é aquele que se aproxima, é aquele que se abraça, é aquele que se ama, é aquele que está presente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Eu sei que tu me sonhas. Deixa o Espírito Santo sondar a tua vida. Deixa o Espírito Santo te encher nessa noite. Deixa o Espírito Santo te abraçar nessa noite. Deixa o Espírito Santo, meu irmão, falar no teu coração. O Espírito Santo, ele quer te encher. Ele quer te abraçar, ele quer te amar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo quer ouvir você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Amém.